nutrição suficiente para poder fazer grandes movimentações, né? Os investimentos e a minha alimentação, a minha digestão de pensamento oriental não tem a mesma envergadura do pensamento africano, por várias razões. Então, eu não conheço, talvez, com a devida profundidade, mas conheço gente que vai dizer que tem uma produção filosófica sim, tá? Então, não tem como fazer uma colocação mais categórica, mas posso dizer que me parece uma hipótese muito plausível que existe uma produção filosófica em vários povos, e que não é no mesmo molde. Em relação ao mito e filosofia, a minha leitura é que a tradição interpreta e articula de modo a desmitologizar a filosofia grega. O que Sócrates fala antes da sua morte? Ele fala: não esqueçam de matar um galo para Asclepio. Está no texto. O tempo inteiro ele fala: não deixemos os deuses de lado. As aulas de filosofia, quando falam de Platão, esquecem a transmigração da alma, que ele bate nessa tecla em vários momentos. Fedro, isso aparece ali, o Timeu aparece um demiurgo. Isso não é alguma coisa, talvez, adjacente no seu pensamento, mas a leitura, a interpretação que o Ocidente deu, que a historiografia oficial faz, ela desligou, porque há uma tensão entre mito e logos, em certa medida sim. Só que essa tensão também tem muito a ver com a leitura que nós fazemos dela. Então eu penso que a historiografia tem uma responsabilidade nisso, isso é um lado. O outro lado é que, em alguns momentos, os textos egípcios que eu me debruço, eles mencionam mitos como Platão mencionava mitos, do mesmo modo que Platão mencionava o mito. Então não vejo às vezes muita diferença. Eu imagino que tem a ver com uma disputa de cátedra, de cânone, pelo termo filosofia. E eu entendo que isso seja extremamente tenso, porque está num grupo minoritário que está dizendo o seguinte: eu não sou contra, eu escrevo isso num texto que agora vai ser publicado na revista Cult, chamado Os Gregos Não Inventaram a Filosofia. Eu não estou dizendo que os africanos inventaram a filosofia, ou que os asiáticos inventaram a filosofia. Eu estou dizendo que nenhum povo inventou a música, nenhum povo inventou a arquitetura, e nenhum povo inventou a filosofia. E que os textos africanos que eu encontrei são mais antigos que os gregos. Então seria estranho dizer que a ciência não é grega. Eu pergunto: que povo inventou a música? Está no meu livro lá, que povo? Todo povo tem musicalidade. Todo povo construía casa, lugar para morar. Eu posso fazer uma arquitetura asteca, uma arquitetura maia. E eu estou pensando que a filosofia é do mesmo registro que a arquitetura, ou que a música. E não do mesmo registro do telefone, que ele tem um momento de nascimento. A bola, o telefone, nasce num momento histórico. Agora, a arquitetura, morar, comer, culinária, nasceram com a condição humana. Eu estou colocando a filosofia nesse registro. Não só eu, outros autores também. No Brasil, talvez seja o cara que mais fala sobre isso. Estou sendo eu agora. Tenho sido eu que foi até criticado por colegas da academia. Um até falou pra caramba, alguns criticaram quando eu dei uma entrevista no jornal Globo, em fevereiro desse ano. Saiu no caderno do Globo, falando uma frase minha. O jornalista colocou uma frase que eu tinha dito, e eu falando, não. E tem uma entrevista minha no canal Futura, que eu falo sobre isso. Está na internet. Botar Renato Nogueira sem ir, vocês puxam, lá aparece. Uma dessas coisas aparece. Então, a minha resposta seria o seguinte: relativizar esse distanciamento entre mito e filosofia, considerando Heráclito fala, tudo está cheio de deuses. Será que está falando? Tudo está cheio de deuses. O tempo é criança brincando. Então, a gente interpretou e desmitologizou um pouquinho. Então, tudo bem. É uma tradição enorme. E não temos a tradição enorme aí sobre a filosofia africana, egípcia, sobre os textos iorubais, que é a atual Nigéria hoje, que são tão antigos quanto. Então tem material iorubá e material egípcio. O iorubá fica ali, entre Benin e
Nigéria, só que também pouco conhecido. Então é boa a tua colocação, porque é uma provocação bacana, importante para a gente que é da filosofia. É como resolver esse problema. Há ou não há mito? À distância. Eu diria que essa questão me parece um falso problema, se tem mito ou não separado no logos. É uma via possível para a filosofia. Eu acho que tem várias vias possíveis. Pode ser se separando um pouco do mito, às vezes nem tanto. Ainda que se diga que Platão usa de modo didático o mito, Sócrates, o personagem, muitas vezes o mito é algo muito precioso para ele. Diotima, para ele, é muito precioso. Ele fala: eu aprendi de Diotimo que é o amor. Que era Diotima? Sacerdotisa. Talvez se isso fosse dito num texto africano, ficaria muito explícito que é a religiosidade. Talvez num texto grego, que a gente já o recebe dentro de um olhar, de óculos, que vão limpar o terreno, a gente vê como uma metodologia que não interfere na natureza filosófica do texto. Então eu coloco isso como problema, tá? Coloco como questão. E para mim tem mais questão de disputa mesmo, do que é o termo. E aí eu vou no Obenga, Requete, como sendo o termo que dizia a mesma coisa que filosofia, em egípcio antigo. Porque quiser dizer discernimento com a arte da palavra, com a arte de medir a verdade. Então me parece Marte que é filosófica. Essa questão que eu chamo a atenção. E que essa tradição foi para os Yorubais. Os Yorubais são herdeiros dos egípcios, pra caramba. Muita coisa aprenderam e foi para lá. Assim como os gregos foram absorvidos pelos romanos, né? Em certa medida, né? Os Yorubais absorveram os egípcios, pra caramba, Kemet. E a outra pergunta: eu acredito que os maias astecas têm uma produção que pode ser filosófica. Aí depende de uma leitura. Eu fui escolhido pela filosofia africana por razões pessoais, existenciais, políticas, e por ser um africano nascido no Brasil, né? Neto, circuncidado, uma família que segue uma tradição bambara, né? Meu avô, uma tradição bambara que passou a faca nos garotos, que não formulava tão bem, porque não sabia naquela hora formular, né, de modo acadêmico. E eu peguei isso, fui confirmar com um teste, né, que eu fiz, para poder ver minha ascendência. Pô, mas vou falar isso como é, fiz então, várias coisas para poder pensar isso na minha história pessoal. Então a filosofia africana é algo que me diria que é uma missão existencial pensar isso hoje. Mas é boa a tua questão, E aí os amigos falam, alguns falam: por que não pode ser só pensamento? Eu digo: pensamento tem pouco valor de mercado. Sempre digo isso. É mais fácil colocar como pensamento. O valor de mercado é menor. Ninguém tem certificado de pensamento. A disputa é essa, né? Essa é a disputa. A disputa tem a ver com recurso. Eu concordo com o Carlos Mu. Tem a ver com visibilidade, a ver com nomear as coisas. E aí eu acredito que é mais democrático. A democracia já existe em Cartago. Vai dizer o próprio Aristóteles. O próprio Aristóteles fala isso. Onde fica Cartago? África. Discussão interessante. Pouco falado disso. Pouco falado desse negócio. Está no texto ali. Cartago, antidemocracia. Tem uma tese de doutorado, uma licenciatura de mestrado na USP, falando sobre isso. E tem outro trabalho interessante para mencionar, para deixar vocês falarem. Desculpa, porque tanta coisa vai aparecendo. Um trabalho do Rogério José de Souza, que ele mostra, podem procurar, que houve uma tradução mal feita do texto de Sófocles, o Édipo Rei, que fala assim, eu tenho isso, está no meu computador, é dito, Édipo é tão megas quanto Laio. Megas é grande. O texto original tá Melas, é tão preto quanto. Podem procurar essa aqui no mestrado da FRJ, Rogério José de Souza. Ele pega os textos originais e fala: tradução inglesa, francesa, portuguesa, trocou o melas por mega. E ele fala: tive um estranhamento dessa troca. Por que será trocar? Porque está falando que é para preto.
que é a questão que está em jogo nos textos do Martin Bernal. Um britânico inglês fala isso, ó, uma sociedade plurirracial multiétnica. Gente entrando, gente saindo, tinha de tudo. Todo mundo transitando lado para o outro. Né? Então isso é bem interessante. Mas é bacana, acho que minha resposta é um pouco essa. Tem mito nos dois, às vezes tem menos mito, às vezes tem mais mito, porque não tem quase tese falando da transmigração da alma em Platão. Não é importante isso em Platão? É menos importante? São questões. A gente vai